Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para podermos dar continuidade aí ao nosso estudo sobre o livro de Jó. É muito importante que a gente dê sequência a esses estudos, a essas lições, para que a gente possa entender na íntegra o que significa o livro de Jó para a gente, né? Então, eu estou com esse livro aqui, deixa eu mostrar para você mais uma vez. Aqui, ó, Integridade apesar de tudo. Esse livro aqui, eu não sei como achar ele, mas eu tenho certeza que a gente dá um jeitinho aí, a gente consegue. Se caso você quiser o livro, é um livro muito bom, aconselho você a comprar ele. Vamos lá, e antes de tudo eu queria te pedir aí, se você quer se inscrever no canal, se inscreva no canal e deixe o seu like, isso ok, que é muito importante para o crescimento do canal aí, ok? Vamos lá, o tema de hoje é a lição 13. Lição 13, e o tema de hoje é: parece-te bem que me oprimas? O capítulo hoje é o capítulo 10 de Jó, do verso 21 até o 22, ok? Vamos lá. Diz assim a introdução: esta seção contém as palavras de Jó, os quais dão continuidade à resposta dada a Bildade. Entretanto, há muitos indícios de que essas palavras, ainda que ditas na presença de Bildade, foram dirigidas a Deus. Um exemplo disso pode ser encontrado no uso do pronome tu, provavelmente se referindo a Deus. No verso 10, verso 7, diz o seguinte: bem sabes que eu não sou culpado, e todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Então tá aí. Vamos lá para o nosso comentário, para a gente dar logo início ao nosso entendimento sobre o que nós vamos desenrolar hoje sobre esse tema. Esse capítulo contém palavras duras que alguém que continua sendo duramente afligido por Deus. Conforme já disse anteriormente, o conteúdo do discurso de Jó sugere que suas palavras foram dirigidas a Deus, não à Bildade, mesmo que não haja uma indicação explícita do narrador dizendo isso. Ao professar o seu discurso com a expressão direi a Deus, no capítulo 10, verso 12, Jó parece esperar que seus ouvintes entendessem aquela sessão como um desabafo dirigido a Deus. A sequência dos diálogos irá mostrar exatamente isso, ou seja, seus amigos também entenderam desta forma, palavras dirigidas a Deus. É precisamente por essa razão que eles se tornaram enfurecidos com Jó, pois julgavam que esta não era a maneira apropriada de um homem como Jó se dirigir ao seu Deus. Aí aqui a gente vai falar sobre 5 tópicos tratados nesse capítulo. A gente vai falar aqui de uma forma resumida, dando aqui um argumento geral sobre essa fala de Jó agora aqui, né? Os amigos de Jó, na verdade, como nós já mencionamos aqui nas lições passadas, eles não entendiam, né? Porque Jó estava passando, e provavelmente Jó também não estava entendendo. E aí sempre voltamos a tocar naquela tecla novamente, que a gente precisa ter muito cuidado quando nós vamos fazer algum comentário sobre uma situação adversa que alguém esteja passando, para a gente também não entrar nos méritos ou nas situações que estavam aqui os amigos de Jó, que nós aqui estamos observando. Vamos lá, vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico é minha queixa. No versículo 10, no capítulo 10, versículo 1, diz assim: eu estou cansado de viver, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Vamos ler aqui para podermos entendermos. A palavra queixa expressa um sentimento oposto àquela que encontramos nos primeiros 2 capítulos do livro, nos quais ouvimos com clareza as confissões de louvor pelo qual havia ocorrido. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor. Essa queixa não é uma questão passageira do livro,
Em capítulo 6 e 2 desse livro de Jó, ele já dizia: ó, se minha queixa de fato se pesasse contra ela, numa balança pusesse a minha miséria. Um exemplo da percepção de que Jó, proporção de Jó, de que a sua queixa não era ouvida e nem mesmo considerada. Então, aqui Jó, ele usa isso como fosse Deus considerando a sua situação. Eu creio que todos nós passamos por isso. E às vezes a gente pergunta: por que está acontecendo isso na minha vida? Eu não estou entendendo. Porque eu não consigo sair desse problema, porque a minha vida não sai desse problema, porque tanta situação é uma pancada atrás da outra, eu não sei porquê. Jó estava nessa situação, por isso que é importante esse livro, É importante para poder entender, como entender a nossa vida do dia a dia. Em Jó 7,13, ele demonstrou que tentou se esquecer da sua queixa dormindo, dizendo eu, consolar-me-ei no meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Porém o próprio Deus frustrava o seu plano, e então me espantas com sonhos, com visões de me assombras, para que a minha alma escolheria antes de ser estrangulada antes da morte do que a tortura. Jó pediu para que ele dormisse, Não tem aquela coisa? Vou dormir. O dormir para o cansado, para o oprimido, para a pessoa que está nesse desalento da vida, ele é muito importante. É onde ele vai descansar na noite. Mas, por sua vez, toda vez que Jó dormia, Deus ainda dava mais um requinte de tortura para Jó, Ele dizia, ele queixava aqui, o Senhor me dá visões, sonhos, sonhos terríveis, E então é melhor que eu morra do que ser torturado que não estou sendo torturado, Em vez de Jó ele dormia para buscar um descanso, ele dormia para buscar o alívio, mas os sonhos eram pesadíssimos. Eu creio que muitos que estão me ouvindo já podem confirmar isso também na sua vida. Vamos lá, vamos continuar aqui. Em Jó 9:27, ele se propõe a trocar a sua queixa por um espírito de contentamento. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Mas novamente o seu plano é frustrado. Aí 9:28 diz o seguinte: ainda assim todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não terás por inocente. Eu vou tocar, eu vou rir, eu vou sorrir, eu vou me divertir, tentar me descontrair, mas aí nessa coisa de se descontrair, ele acaba olhando para ele mesmo, e vendo as chagas, as dores, e ele volta novamente à realidade, É a mesma coisa você querer se dar uma saída, se divertir, mas você continua, vivendo a realidade da sua situação adversa na sua vida. É lamentável, é torturador isso, para a gente fica lamentando, porque eu ainda estou com isso ainda, e assim por diante, Assim, a referência na minha queixa de capítulo 10, versículo 1, não é uma novidade, mas apresenta uma atitude prolongada no percorrer da boa parte do livro. Bem adiante, quando pensávamos que ele tinha já esquecido da sua queixa, o assunto volta mais uma vez. Aí está no verso 23, versículo 2. Escute somente o que diz. Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar da minha mão reprimir o meu gemido. Mais tarde, ele volta novamente a se queixar da sua dor, a se queixar da situação que ele está vivendo. Meus deixa eu deixar aqui uma coisa bem clara para você. Não vamos julgar
Porque, como eu falei aqui, eu sempre estou repetindo isso porque é muito importante a gente entendermos isso na íntegra, né? É muito fácil eu olhar para a situação de alguém e dar um conselho para sair, né? Eu vivo no momento, né, precisando de uma orientação para poder ajudar alguém. Aí você está vendo aquela coisa, eu tenho que ajudar alguém, mas como é que você vai ajudar esse alguém? Né? Julgando ele, tem que sair disso, vai orar, meu irmão, vai buscar a Deus, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não é isso que geralmente as pessoas estão precisando ouvir. Tome cuidado. É um conselho que estou dando para você. Preciso de você que está liderando o grupo, você que já está pastoreando, né? Se você quiser enviar, envia para pessoas, né, que são líderes, para poder ouvir esse conselho, essa advertência, para podermos fazer as coisas conforme Deus quer. A orientação aqui é essa, né? Vamos para o segundo tópico. Me faz saber que contentes. Vai-me saber por que contendes comigo. Verso 2 do capítulo 10 diz o seguinte: pedirei a Deus, não me condenes. Faz-me saber o que tens contra mim. O que isso tem contra mim, Senhor? Né? Porque, na verdade, Jó ainda não sabia daquela trama, né, que houve no início. Né? E às vezes a gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Por que isso, por que aquilo, e assim vai. Qual é o teor da queixa de Jó? De que forma direta, resumida? Faz-me saber por que contendes comigo? Observe que o centro da queixa não é, de fato, de Deus estar se contendendo com ele, mas sim de não lhe dizer o motivo da contenda. É isso que consome e impede de dormir. Né? Ele não está aqui dizendo que Deus fez isso ou fez aquilo. Ele entende, eu creio eu, ele entende que Deus tem o poder, faz o que ele quiser. Ele é soberano, ele pode fazer o que ele quiser, né? Não importa, né? E Jó entende isso, né? Jó entende isso. Mas o que ele está buscando aqui não é simplesmente isso, mas qual foi o motivo, então? Então diga primeiro o motivo. E Deus não podia dizer o motivo, né? Não podia dizer o motivo de hipótese alguma. Aí que entra o versículo 18, que fala assim: por que me tiraste do ventre da minha mãe? Eu deveria ter morrido antes de um olho me visse. Para morrer, para que viver assim? Era melhor que eu tivesse morrido, né? Essa é a ideia de Jó aqui. Vamos lá. Aí nesse sentido, a queixa de Jó parece permanecer mesmo desde o início do lamento do capítulo 3. Ele ainda prefere a morte a ter que passar por tudo sem saber o motivo da contenda contra Deus. Me leve, Senhor. Não tem motivo, você não me dá motivo, você fica em silêncio. O silêncio de Deus, na verdade, é isso, nos faz a gente pensar um caminhão de coisa porque eu estou passando por isso. Não é fácil, não. Eu imagino mais ou menos o que Jó esteja passando. A esse respeito, os três amigos de Jó estão completamente fora do compasso com a resposta de Jó, pois ainda tentam justificar o direito de Deus de provar a quem ele quiser. Gente, também não vamos entrar numa briga com os amigos de Jó, porque também eles não sabiam o que estava acontecendo. É o que nós estamos aqui ensinando, né? Nosso problema com os amigos de Jó é justamente porque por eles não saberem, é melhor que eles ficassem quietos. Mas eles preferiram falar um caminhão de bobagem. A resposta para essa pergunta, né, ou melhor, mas isso também Jó aceita. Ele aceita também que seja pecado. E o que ele não aceita é não ser informado do motivo que está sendo provado daquela maneira. A resposta para essa pergunta está clara para o leitor desde o início do livro, mas Deus não pode dizê-lo
para não comprometer o teste da qual ele está sendo submetido. Deus ele tem a sua forma de trabalhar conosco. Às vezes ele permite que determinadas coisas aconteçam para a gente entender mais para frente. Então o conselho aqui, mesmo que você esteja passando por um caminhão de adversidades, segue o caminho, faça a vontade, vá lá, continue pregando o que você está pregando, continue ensinando o que você está ensinando, e vamos ver o final disso tudo. O que não pode agora é parar e ficar parando, lamentando, pedindo a morte, etc. É o que o livro em si procura nos ensinar. É por isso que é importante que você esteja atento conosco aqui, né? Se você quiser deixar seu comentário aí, deixa seu comentário, para a gente poder conversar sobre isso. E de repente a gente pode aí trocar ideia no Instagram. Se você quiser aí, pode pedir o meu Instagram aí pela mensagem, eu te mando por aí mesmo, porque também não tem importância. E daí a gente vai lá conversar e com certeza o meu objetivo aqui é ajudar você a crescer. Vamos lá, vamos para o terceiro tópico. Parece-te bem que me oprimas? Aí o capítulo 2, verso 3, que diz assim: será que tem prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos, em favorecer o conselho dos ímpios? Vamos lá entender isso aqui. Se Deus não pode revelar o motivo real daquilo que estava acontecendo, Jó se aventurava a propor motivos para essa contenda. Bom, eu vou procurar aqui saber o que está acontecendo comigo, né? Os motivos, etc, etc. Os motivos estão apresentados de três formas, de três perguntas. A primeira delas: parece-me bem que me oprimas? Parece-me bem que rejeite as obras das tuas mãos? Parece-me bem que favoreça os conselhos dos perversos? Com essas três perguntas, Jó faz sérias insinuações sobre a motivação de Deus, que Deus teria algum prazer que aconteça. Vamos lá. Na primeira pergunta, Jó insinua que Deus teria algum prazer no simples fato de oprimir o seu servo, mesmo que não houvesse razão para isso. De fato, como foi dito anteriormente pelo próprio Deus, não havia nada em Jó que justificasse o tratamento que recebeu. Porém, Jó não sabe disso, e na ausência de uma justificativa melhor, ele indaga que a Deus castigar uma pessoa simplesmente por castigar é uma coisa boa. Bom, Jó está insinuando aqui que ele quer me castigar. Aí ele procura motivo, não tem motivo. Ele não consegue achar o motivo, mesmo porque não havia motivo. Mas Jó não sabia disso. E às vezes a gente não sabe porque a gente está passando por isso, né? Vamos continuar aqui. Na segunda pergunta, Jó indaga a Deus quanto aos seus propósitos, ou seja, por que ele estaria interessado em rejeitar aquilo que ele mesmo criou e manteve por tanto tempo? Senhor, por que eu cheguei até essa idade? O Senhor me criou, foi para isso. Ele fala aqui, no verso 3, em rejeitar as obras das tuas mãos. Você está rejeitando-me, deixando eu nessa miséria, nessa dor, nessa situação. Então, na mente de Jó, é como que Deus estivesse rejeitando ele. Deus estivesse não mais rejeitando a obra, né, que o próprio Deus formou. Às vezes acontece isso, né? A gente fala assim: poxa vida, eu estou aqui então? Porque Deus me deixou aqui então? Vamos lá. No caso da terceira pergunta, Jó indaga a Deus quanto ao conselho dos perversos sendo favorecido com a situação que ele se encontra. É bem possível que o conselho que ele tem em mente são as palavras dos teus três amigos. Aí fica de chocalho com as pessoas. As pessoas ficam lá julgando a pessoa. Se eu só permitir que as pessoas fiquem me julgando. Particularmente, eu estou tentando encontrar um motivo, uma causa, etc. Não sei.
E as pessoas, eles falam uma coisa que eu não consigo entender, não me conectar dentro daquilo que eles falam. Então, essas perguntas sempre estavam atormentando Jó. E atormenta nós também, né? A gente fica meio atormentado, porque a gente fica procurando uma saída, procurando um porquê, um motivo e assim por diante. Tá bom? Vamos para a quarta, né? A quarta o quarto tópico, né? Essas coisas ocultaste no teu coração. Agora é o verso 13. Diz o seguinte: mas ocultaste essas coisas no teu coração, e agora sei que este era o teu plano. Quais são as coisas que Jó diz que Deus ocultou em seu coração? O que significa para Deus ocultar algo em seu coração? O relato imediatamente anterior descreve as coisas que Deus teria, a opinião de Jó ocultando em seu coração. Aí vamos lá, são elas. Primeiramente, o modo como Deus criou o ser humano. Lembra-te que me formaste como em barro, né? Então, está aqui no verso 9. O segundo, o modo especial que tratou o seu servo até aqueles dias, né? Verso 10. Ele disse: Senhor, você me formou do vaso, do barro, o Senhor agora me tratou de forma especial. Eu fui tão especial, de repente, do nada eu viro, acaba tudo. A outra, o modo cuidadoso como Deus havia lhe guardado aqueles dias, né? E ele fala aqui no verso 12 sobre isso, né? Cadê? Aqui. Tu me deste a vida e bondade. Poxa vida, Deus. E tem cuidado, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Agora estou aqui atormentado. Agora estou aqui nessa situação difícil da minha vida. Então, gente, a ideia aqui de Jó é entender tudo essa situação. E a ideia de Deus é testá-lo. A ideia de Deus é levar ele até onde ele pode levar. Né? É assim que Deus faz com a gente. Né? Então, aprendemos aqui, né? Você que está vivendo um momento difícil da sua vida, entenda que Deus tem um controle da nossa vida, como tinha um controle na vida de Jó. Eu estou ansioso que chegue logo no finalzinho para a gente poder entender isso na íntegra. A gente vai entender isso. É por isso que o meu pedido aqui para você é que você não saia, né? Não saia, fica aí firme, né? Nesse propósito, firme na situação. Por mais que você não entenda, não saia do caminho, né? Não saia do caminho. Como preguei domingo agora lá na igreja, não saia do caminho, permaneça no caminho, fixe no caminho, né? E para você, mais que as coisas aparentam não estar legal, mas continue. Vamos lá, vamos para o último tópico. Deixe-me, verso 20. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, deixa-me em paz. Aqui eu deixar em paz, aqui vamos lá. A última sessão desse discurso, Jó culmina com seu pedido desesperado e sombrio: deixa-me. Não há necessidade de entendermos este clamor de Jó como o desejo de abandonar Deus, mas isso não é uma decisão de apostasia. Há dois motivos que estão por detrás desse pedido. O primeiro dele é a severidade do tratamento de Deus e a brevidade da sua vida. Então, Jó, tudo o que ele quer é que, se alguma coisa está errada, então resolve o problema, né? Seria melhor resolver o problema logo. Tudo que nós pedimos, e pode contar que todos que vivem essas situações assim, adversas, sem entender o que está acontecendo, é porque tem coisas que nós não entendemos. Perguntar para alguém: por que você está passando por isso? Não sei. Só estou me sentindo assim, só estou vivendo assim, só estou fazendo assim, não sei o que está acontecendo comigo. E aí vai andando até aí que tome uma decisão. Vamos continuar aqui. A severidade do tratamento de Deus, na visão de Jó, é descrita a partir do verso 14.
e combina com a comparação do trato de Deus, que como se fosse um leão feroz, no verso 16. Com esse cenário em mente, o pedido de Jó para Deus é o deixar em paz. Parece não estar associado à sua fé. Jó cria em Deus. Jó acreditava em Deus. Ele não está aqui falando que Deus é isso, não. Ele crê em Deus. Ele só quer saber o motivo. Ele sabe por quê, né? Se é possível isso. Fico pensando na resposta de Deus. Deixa eu ficar quieto. Ele apenas quer um alento, como ele mesmo diz. Com respeito à brevidade da vida, só parece acreditar que a sua morte está próxima quando diz: não são poucos meus dias. Embora isso possa parecer que ele esteja se referindo à brevidade da vida, como um todo, o final do verso deixa claro que ele olha para frente, para aquilo que ele guarda. Antes que eu vá para um lugar de que não voltarei. Essa confissão está posteriormente corrigida e completada por ele. Mas esse momento da sua fala expressa claramente a convicção de que a sua morte selará para sempre uma história que não poderá ser corrigida e ou explicada diferentemente. Se ele morrer nessa condição, ou seja, oprimido por Deus sem nenhum motivo aparente, pelo menos para ele, a sua história será contada na perspectiva dos 3 amigos. Viu lá? Ele morreu. Então, vamos pensar assim. Se você morrer hoje, as pessoas vão contar o que de você? Tá vendo lá? Ele morreu por causa que tá assim, assado. É como que Deus quisesse que ele entendesse que ele tem que avançar. Mesmo que os amigos apontem o dedo, mesmo que as situações não apareçam legal ou aparente andando de acordo. Vamos continuar aqui. Aqui, mais uma vez, Jó prefere a morte do que a tortura. Mesmo assim, Jó ainda prefere a morte. A descrição aqui do local onde ele acredita estar é marcada pelos caos, pelas trevas. E aqui no verso 22 ele diz o seguinte: terra de escuridão, trevas profundas, terra da sombra da morte e caos, onde a própria luz é como a escuridão. Ele não sei se ele tinha o Salmo 23 na época, mas como o livro de Jó é um livro mais antigo, então não existia o Salmo 23 na época. Mas se ele lesse o Salmo 23, ele iria entender que Deus está com ele na sombra da morte, no meio do caos que ele diz estar, no meio das trevas que ele diz estar. Deus está ali. Então, a palavra hoje é essa, afinal, que Deus está conosco também em todas as circunstâncias. Apenas devemos crer nele, acreditar nele, nada mais do que isso. Tá bom? Que hoje podemos aprender essa história magnífica aqui e tenho certeza que muito mais ainda temos que aprender ainda. Estamos apenas na lição 13, né? Deixa eu entender, ver direitinho aqui quantas são as lições. Opa, passei aqui, né? Vamos lá. Opa, passei de novo. Estou passando demais, né? São 47. Então, se nós já fizemos 13, então falta, no caso, 34, né? 34 semanas ainda para darmos continuidade a esse estudo magnífico. Meus queridos, Deus te abençoe. Obrigado pela sua atenção e vamos continuar aí, tá? Deixe seu like, inscreva no canal, sinalize o sininho para receber sempre a notificação, porque não temos somente isso, tem muitas mais coisas que viemos para esse canal aqui. Tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima lição, a lição 14. Também está profundo o negócio. Cada dia mais está ficando muito bom aqui estudar esse livro de Jó. Deus te abençoe. Até a próxima lição.